Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Voltei ao Passado. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem rumo aos anos 40. Em 1941, o mundo estava mergulhado num conflito e o Brasil na era Vargas, sob o regime do Estado Novo. O governo era centralizador, autoritário e nacionalista. Foi nesse ano que aconteceu a criação da primeira Lei Geral do Esporte, sob a inspiração de Oliveira Viana, um dos principais mentores de Getúlio Vargas. O governo precisava estar à frente de tudo e não abriria mão do esporte. Era conhecida a autonomia tutelada ou liberdade vigiada. Foi também em 41 a criação da nossa Força Aérea, no dia 20 de janeiro, como Ministério da Aeronáutica, com a fusão das Forças Aéreas do Exército e da Marinha. Em 22 de março, o navio brasileiro Taubaté era atacado por um avião de guerra alemão, no mar Mediterrâneo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os amigos a vir comigo essa viagem até o ano de 1941. E agora vamos conferir os fatos marcantes do ano de 1941. No dia 15 de fevereiro, um violento ciclone causava dezenas de mortes e grande destruição em Portugal. No dia 5 de março, a Etiópia proclamava sua independência da Itália fascista. No dia 9 de abril, era fundada a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Paralelamente, tem início a construção da usina de Volta Redonda. No dia 1º de maio, era criado pelo governo Vargas a Justiça do Trabalho. 22 de junho de 41, a Alemanha nazista lançava a Operação Barbarossa, sua grande ofensiva contra a União Soviética, então comandada por Joseph Stalin. Foi a maior invasão da história e a aposta arriscada com a qual Hitler procurou virar, decisivamente a seu favor, o destino da Segunda Guerra Mundial. Mas as coisas não correram como Führer havia planejado. Historiadores consideram o fracasso da operação um marco decisivo no conflito e o início do fim da superioridade alemã. Voltando ao Brasil, no dia 3 de outubro, o Código de Processo Penal brasileiro era instituído pelo Decreto-Lei nº 3.689 por Getúlio Vargas. O ataque japonês a Pearl Harbor marcou definitivamente a participação do Japão e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. No dia 7 de dezembro de 1941, no início da manhã, os japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Foi um acontecimento sangrento e violento, ocasionando na morte de mais de 2.000 americanos e mais de 1.000 feridos, além de navios destruídos. O ataque foi fundamental para que o Japão entrasse na guerra e ocasionou poucos dias depois a declaração de guerra aos Estados Unidos por parte da Alemanha e da Itália, que eram os países que compunham o eixo, juntamente com o Japão. No dia 13 de junho, um submarino alemão para, a tiros de canhão, o navio mercante brasileiro Siqueira Campos, e só o libera após vistoriá-lo e fotografar documentos de bordo. No dia 14 de agosto, o presidente norte-americano Roosevelt e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha Winston Churchill assinavam a Carta do Atlântico. No dia 24 de novembro, o governo norte-americano anunciava a ocupação da Guiana Holandesa, mediante acordo com a Holanda e o Brasil. Após o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, a guerra se generaliza. E Cuba, vejam vocês, é o primeiro país do continente a declarar guerra aos inimigos dos Estados Unidos. Falando agora de cultura, o cinema estava atrelado a uma contraofensiva de guerra na qual estava em jogo, para os aliados, a conquista de parceiros econômicos e aliados políticos na América Latina. Criada em 1940, por determinação do presidente Franklin Roosevelt, para coordenar as relações comerciais e culturais entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, o Office representou de maneira emblemática o notável esforço de mobilização da nascente indústria cultural em favor da manutenção da posição hegemônica dos Estados Unidos, bem como atrair os países latino-americanos ao esforço de guerra aliado. Estavam envolvidos nesse esforço de guerra pessoas como Walt Disney, Nelson Rockefeller,
Carmen Miranda, Orson Welles, empresários dos grandes estúdios de cinema de Hollywood, embaixadores dos Estados Unidos e agentes do Departamento de Imprensa e Propaganda do presidente Getúlio Vargas. Mediante um notável esforço, com uma série de dificuldades e obstáculos enfrentados pelas equipes Brazilian Division para realizar as exibições de filmes nas pequenas cidades do interior do país, as incursões consistiam em verdadeiras sagas, envolvendo o deslocamento dos projetistas e seus pesados equipamentos através das estradas precárias, muitas vezes empregando o transporte de tração animal ou mesmo em lombos de mula. As sessões de cinema eram realizadas em vagões de trem ou mesmo nos Unit Mobiles, uma parceria com empresas do ramo farmacêutico que proporcionava automóveis adaptados com telas para exibir filmes, cinejornais e desenhos animados selecionados pela Brazilian Division e, ao mesmo tempo, comercializava para o público medicamentos como leite de magnésia, melhoral e pílulas da vida do Dr. Ross. As exibições, sempre gratuitas, atingiam um amplo público espectador, proveniente não apenas da elite da classe média, mas também das classes populares, composta muitas vezes por indivíduos que nunca haviam experimentado uma sessão de cinema e que permaneciam encantados por verem pela primeira vez um bombardeio de imagens em movimento. Agora vamos falar dos carros. Em 1941, o Brasil mantinha uma envelhecida frota de veículos. Carros, utilitários e caminhões norte-americanos e europeus ainda eram dos anos 30. Isso porque a produção de matéria-prima, bem como os fabricantes, estavam se dedicando nos últimos meses ao esforço de guerra devido ao conflito global. Assim sendo, durante esse conflito os carros militares eram prioridade e o mercado nacional teve que improvisar soluções para a escassez de gasolina. Foi nesse momento que as metalúrgicas começaram a ganhar mais espaço no país. Foi nesse cenário que o gasogênio surgiu. Gasogênio era o nome dado ao equipamento utilizado para transformar matérias sólidas ou líquidas em uma mistura de gases, chamado de gás de síntese. Esse gás, obtido pelos processos de queima incompleta e craqueamento, normalmente contém monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, metano, entre outros, e pode ser utilizado como combustível para iluminação pública, aquecimento, termoelétricas ou motores com ciclo Otto. Diante disso, com o petróleo escasso e a rede de refino e distribuição paralisada, o gasogênio se popularizou como item obrigatório nos carros, caminhões e ônibus durante o período da guerra. Os combustíveis mais comuns eram carvão vegetal e mineral, que alimentavam a complexa engenhoca. Então é isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal por obséquio, se inscreva, não se esquecendo de acionar o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal!